Meus amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, vou mais uma vez pedir a você que se inscreva no nosso canal, porque assim você nos fortalece. Agindo dessa maneira, o nosso canal cresce, o YouTube reconhece que tem pessoas interessadas, recomenda para outras pessoas e com isso nós poderemos continuar discutindo as coisas de conquista da Bahia e do Brasil neste canal com você, aceitando a sua sugestão, aceitando a sua crítica com todo o respeito devido. Hoje nós vamos falar sobre o transporte coletivo de Vitória da Conquista. Todos sabem que durante 3 ou talvez mais do que 3 anos, nós escrevemos sobre o transporte de Vitória da Conquista, o transporte público, praticamente a cada mês. Denunciamos todas as mazelas da política de transporte público de Vitória da Conquista. Você sabe disso. Com toda a responsabilidade, nós mostramos a você. Entretanto, é bom que se saiba e que fique claro para a maioria da população e para radialistas e jornalistas que o transporte público urbano é um bem social garantido na Constituição Federal, ou seja, é um direito constitucional do cidadão de ter um transporte coletivo de qualidade, barato, não barato, mas dentro das condições da camada mais pobre que tem o município, naturalmente o proletariado brasileiro. Aqui na nossa Vitória da Conquista, nós vivemos um momento ruim, e me desculpem eu ter que entrar nesse assunto, onde o prefeito municipal já falecido, e é ruim falar exatamente isso de pessoas que faleceram pela falta da possibilidade da defesa. Porém, todo mundo em Vitória da Conquista que tem um pouquinho de discernimento, nem necessário seja ter um tirocínio, mas um raciocínio comum, vai entender de como as coisas aconteceram em Vitória da Conquista. Infelizmente, o prefeito de Vitória da Conquista cometeu um erro grave, e eu não quero dizer que ele cometeu esse erro sabendo da gravidade. Eu entendo até que ele errou por não saber o que estava fazendo. E aí, na campanha eleitoral, ele traçou um acordo com um grupo de transportadores clandestinos na cidade. E quando a gente fala clandestino, ninguém está xingando ninguém. Quando se fala clandestino, é aquela pessoa que age fora dos parâmetros legais. Para que você tenha um serviço na cidade de Vitória da Conquista, você tem que ter um fichamento na prefeitura municipal. Você tem algumas obrigações com a prefeitura municipal, que é aquela que arrecada os fundos para administrar a cidade. Ora, se você não tem isso, você é clandestino. Isso não quer dizer que o cidadão deixa de ser pai de família, deixa de ser mãe de família, que seja ruim ou bom. Mas nós não podemos esconder o fato. O fato é tão grande, do tamanho de um elefante, que não dá para esconder. E aí, a partir desse momento, quando ele teve um apoio maciço de mais de 400 vans que tem em Vitória da Conquista, ele não imaginou que adiante ele não poderia cumprir tal promessa, que seria a legalização das vans. Ora, eu acabei de dizer, se o prefeito disse que tentaria legalizar, é porque era algum ato ilegal. E daí então ele venceu as eleições. Ele prometeu, mas ele não poderia cumprir, porque não cabia na parte jurídica a possibilidade de que nós tivéssemos transporte coletivo de ônibus e transporte coletivo de van concorrendo entre si. E o que é pior, quando foi passado para a sua assessoria jurídica, essa assessoria jurídica conseguiu inscrever no documento de licitação
vedando a participação de empresas, ou seja, todos os vanzeiros seriam profissionais individuais, o que não teria nenhum tipo de garantia financeira para quem utilizasse o veículo. Um verdadeiro absurdo jurídico. Se você vai abrir uma licitação pública para o transporte coletivo, você não pode escolher um transportador individual. Você pode escolher um transportador individual, se for o caso, de táxi, mas aí não é licitação. O taxista já se apresenta como uma profissão que existe há um longo tempo. Ele transporta ali 3, 4 pessoas, mas ele não vai fazer uma linha regular, onde a probabilidade de acidente é muito maior, já que ele tem aquela linha regular sucessivas vezes repetindo o mesmo itinerário. Sendo assim, a probabilidade de risco de acidente é muito grande. Então, quando esse erro aconteceu, houve a degradação do transporte coletivo, porque não havia mais nenhum tipo de respeito de linha de conduta. O ex-secretário de Mobilidade Urbana, Coronel Esmeraldino Corrêa, tentou fazer um armengue estabelecendo uma zona de exclusão de vans. Outro absurdo. Ora, se você permite que uma van trafegue pela rua 10 de novembro, você não pode proibir que essa van trafegue pela rua Getúlio Vargas. O que você pode fazer é o seguinte: determinada rua, transportes pesados não vão descarregar em tal horário, não se vai permitir automóvel, se for o caso, no centro da cidade. Todas essas medidas você pode fazer, mas você não pode, ao bel prazer, escolher uma rua ou outra. O que você tem é que resolver o problema e compete à prefeitura resolver. Bom, daí, o que é que acontece de errado em Vitória da Conquista? Eu estou fazendo essa introdução para chegar no que eu quero ainda, mas é necessário esclarecer. Jornalista não pode simplesmente ser preso ao horário, radialista, e tendo que dar notícia de qualquer jeito, dar notícia pela metade. Notícia pela metade é melhor não dar. Melhor arranjar o tempo para dar a notícia toda. E aí comete um erro, insufla a sociedade, faz a informação errada e no fim todos saem prejudicados. Bom, voltando aqui ao assunto, eu peço paciência dos senhores para poder fazer uma explicação histórica do que ocorreu. Aí a Prefeitura de Vitória da Conquista entendeu, erroneamente, que ela deveria, para suprir a falta de passageiros que existia nos ônibus, para que os senhores tenham uma ideia, os ônibus transportavam mais de 2 milhões de pessoas por cada mês. Nesse imbróglio da possibilidade do acesso das vans, a quantidade de passageiros caiu de 2 milhões para 1 milhão. Logo sumiu o dinheiro. O que a prefeitura fez? A prefeitura pegou a passagem e aumentou o valor. Quando a prefeitura aumentou o valor, a passagem foi para R$ 3,80, ficando mais pesado para o trabalhador comum. Muito pesado, correspondendo quase a 20% ou talvez mais do que 20% do seu salário líquido. Um verdadeiro absurdo e fora dos parâmetros do direito constitucional que eu acabei de dizer, que é o transporte público. O que ocorreu? As vans colocaram um preço menor e abocanharam todos os passageiros possíveis. Se você já tinha perdido para as vans, ainda no preço de R$ 2,80, 1 milhão de passageiros, você perdeu mais uns 300 mil. E aí, os senhores viram, somente a empresa Cidade Verde suportou por ser um grande grupo. A Aviação Vitória quebrou, esbagaçou, não pagou ninguém, deu prejuízo na cidade toda. O que adianta isso? Não adianta nada. Mas as vans que circulavam sem nenhum compromisso de imposto,
de qualidade de locomoção das pessoas, de alguma função social, da meia passagem, nada disso acontecia. Mas essas ganharam dinheiro. É isso que eu disse. Você pode ter um raciocínio simples, mas você não precisa nem ter tirocínio para imaginar que se houve essa debandada de passageiro e essa receita saiu do transporte público municipal, ela foi para o transporte clandestino. Então, aquele 1.200.000 de passageiros que você tinha foram transportados pelas vans. O que sobrava para a empresa pública, que eu falo empresa pública, que é uma concessão pública, os passageiros da parte noturna, nos dias de chuva e no domingo. Então, o povo de Conquista fazia papel de quê? Sustentando um esquema de transporte coletivo ineficaz. Daí, então, agravar o problema com a Cidade Verde, tiraram a Cidade Verde da cidade e a cidade teve que apelar para esses aluguéis que acontecem hoje. Mas o problema não foi resolvido porque não havia ninguém que quisesse resolver o problema. Eu quero chamar a atenção dos senhores do seguinte: o transporte público no Brasil, ele começou a ter uma engrenagem depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Fundo Nacional de Transporte. Esse fundo dava uma pequena sustentação às empresas de transporte público do Brasil inteiro, notadamente aquelas empresas que se instalavam nas grandes cidades. Ocorre que, com o passar do tempo, chegamos à Constituição de 1988, que entendeu que não poderia ter especificamente aquele tipo de imposto só para o transporte. Aí criou um grande problema, porque você faz uma Constituição Federal, mas ela é feita por humanos, e é um detalhe daqui, puxa da lá, como se você estivesse fazendo um bolo, você acaba errando a mão, e esse foi um grande erro da Constituição Federal. Mais adiante, foi feita uma emenda constitucional, baseada num projeto da deputada Luísa Erundina, que às vezes as pessoas falam, não gosto de política. Quem faz a sua vida é a política. Então, na ação dessa deputada, junto com o senador Aloysio Nunes, junto com o senador Lindenberg Farias, olha o nome dos profissionais que eu estou dizendo, eles fizeram uma emenda constitucional que possibilitou a inclusão de uma coisa chamada CID. Quem assistiu o debate entre Lula e Garotinho lembra que Garotinho fez essa pegadinha com Lula, perguntando se ele sabia o que era CID. E CID é o seguinte, é contribuição para intervenção no domínio econômico. Essa CID, entre outras coisas, tinha aqui também uma sustentação para o transporte coletivo de Vitória da Conquista ou de qualquer outra cidade. Agora, veja, é a intervenção de domínio econômico. O que que faz? É que você faz esse material, essa emenda é de 1990. E aí, mais adiante, como é intervenção econômica, ela deixa de ser exclusiva de uma coisa que é o transporte coletivo e passa a ser em todos os lugares. E é baseado nessa CID, que era sustentada pela importação, venda de petróleo, gás, álcool e tal. Você tinha uma sustentação e poderia baratear o transporte coletivo. Então, meus caros, minhas caras, tudo que eu estou falando é para dizer que o transporte coletivo, desde sua origem, ele sempre foi subsidiado. E isso não tem erro algum. Para que os senhores tenham uma ideia, na Europa, 70% do transporte coletivo é sustentado pelo governo. E nos Estados Unidos também. O senhor passageiro, ele entra correspondendo com 30%. Porque o entendimento é o quê? Que esse cidadão precisa se deslocar para o trabalho, precisa se deslocar para o lazer. E sendo assim,
ele acaba gerando outras receitas que sustentam o Estado. E se você tem isso como garantia constitucional, você tem que criar mecanismos para conseguir fazer o transporte coletivo ser realmente um bem social, como está na Constituição Federal, através dessa emenda que eu acabei de falar. Então, não há bicho de sete cabeças no que ocorreu em Vitória da Conquista nessa semana. Eu quero dizer aos senhores, por exemplo, que a Prefeitura de Conquista me trata como inimigo, mas eu não sou inimigo da minha cidade. Eu não faço uma crítica porque alguém não gosta de mim. Eu não faço a crítica ao poder público porque o poder público não me dá uma atenção. Eu devolvo a falta de atenção a ele. A minha obrigação como profissional do jornalismo é dar notícia, fazer o comentário. O que eu não tenho obrigação é de fazer propaganda para a prefeitura dos seus atos publicitários e institucionais gratuitamente no meu órgão de imprensa que eu tenho. Porque é meu, eu faço dele o que eu quiser. Se a Prefeitura de Vitória da Conquista entende que para o blog do Paulo Nunes ou para o canal do Paulo Nunes tem que passar as notícias de utilidade pública, mas entende que, por exemplo, que a parte da mídia comercial tem que ser direcionada para quem quer que seja, é problema dela. Nunca irei bater na porta atrás de pedido de nada. Não farei isso, de forma nenhuma. Agora, não vou, de forma leviana, atacar uma ideia que não está incorreta. Nós temos várias coisas erradas na prefeitura, inclusive na mobilidade urbana. Se os senhores forem até a prefeitura, vão verificar que no passeio da prefeitura, cego não pode ir, porque não tem piso tátil. Pode olhar, é um erro gravíssimo. Meu amigo Arcanjo quer ir na prefeitura, eu vou ter que levar ele, porque não tem como ele passar fazendo ali, mas está lá. A Secretaria de Mobilidade Urbana passa ali todo dia e não vê. Aí a gente tem que fazer a crítica. Nós temos que mostrar os problemas da cidade. Doe quem doer. Esse é o papel do jornalista. Agora, a ideia da prefeitura de reduzir a passagem não é reduzir. Essa passagem de Vitória da Conquista, meus caros e minhas caras, não pode custar R$ 3,80. Qualquer distância que você tem de ônibus em Vitória da Conquista, ela não excede a 6 quilômetros. E é impossível que você pague por 6 quilômetros R$ 3,80. Tanto é verdade que você pega um Uber e anda com o Uber 6 quilômetros, você e o motorista do Uber, com ar-condicionado, música, tem uns até que tem até chocolate. Você paga R$10. Como é que você pega um ônibus com 20, 30 pessoas e você paga R$3,80? Está errado. Quem errou foi o governo anterior de aumentar a passagem. Eu, por exemplo, eu não concordo muito que a passagem seja R$2 para o cartão, não. Eu entendia que o cartão tinha que ser R$1,80 e no dinheiro R$2,50, exatamente para forçar o cidadão a antecipar a receita, porque é disso que a prefeitura precisa para movimentar. E como também não concordo que a passagem do estudante seja R$1,90. Está errado, e vou dizer que está errado. Agora, a medida da prefeitura é a melhor medida que teve. A prefeita não está sendo induzida a erro nenhum, muito pelo contrário, ela está fazendo um acerto, porque ela está adequando o valor real do cidadão usar o ônibus. E não cabe à prefeitura, que é detentora do serviço do transporte, estar preocupada com alguém que utiliza os meios de Vitória da Conquista para poder fazer transporte clandestino. Pode ser perigoso dizer isso. Mas o que é que o povo ganha com a clandestinidade? Que tipo de povo progride fazendo as coisas de forma clandestina? Se você garante um transporte público constitucional, é isso que eu estou voltando a dizer, cabe à prefeitura criar meios de sustentação.
Não é necessariamente dizer que é a conta 000, mas existem várias maneiras de você buscar receita para o transporte público. Mas eu também não vou ficar falando aqui porque eu estou cansado de dar consultoria de graça. Estou proibido pela minha filha caçula Camila de dar consultoria de graça. Não vou dar. Mas se você me pagar, eu faço um estudo aqui, mostro uma série de situações que você faz o transporte coletivo de Vitória da Conquista ter receita. Coisa simples, mas gera receita para o transporte coletivo. Outra coisa, a Prefeitura de Conquista poderia especificar e botar na Câmara de Vereadores para votação um fundo do transporte. Já haria um meio de colocar. Para você ter uma ideia, você é médico em Vitória da Conquista, você paga 2% por prestação de serviço. Você é jornalista como eu, paga 5%. Né? E no caso do jornalista, é pior ainda. Porque o jornalista, ele já sofre o problema de uma lei ridícula que fizeram, que tem as agências de publicidade que fazem, mas fazem pouco. Elas ficam com 20% da receita bruta de todo jornalista que tem no Brasil e de Conquista, de rádio, televisão e tudo. Isso é um absurdo. Aí quando você vai receber R$1.000, você fica com 690. É um grande absurdo que acontece, mas a prefeitura tem esse meio. Se ela tem esse meio de tipificar os valores específicos do ISSQN para determinadas profissões, ela pode incrementar um fundo para a sustentação do transporte coletivo. Não tem nenhum tipo de problema. Não é possível que a gente diga que vai ter guerra, como infelizmente um colega radialista falou. Que como fica o vanzeiro? Ora, me parece, por exemplo, que quando chegaram as roupas prontas em Vitória da Conquista, os alfaiates tiveram que se adaptar. Quando o celular chegou, os relojoeiros também não consertam mais relógio. Quando os sapatos chegaram prontos em longa escala, os sapateiros, os que consertavam, faziam a meia sola, foram procurar um outro caminho. Quando os supermercados chegaram em Vitória da Conquista, acabaram com todas as mercearias de bairro. E eu não vi ninguém preocupado de como vai ficar. Então a gente precisa ter um pouco de responsabilidade na hora de fazer a crítica e tentar se aprofundar nas coisas e entender que no transporte coletivo tem que haver diminuição de custos. Transporte coletivo não pode pagar ISSQN, isso é absurdo. Por que é absurdo? Porque quem paga o ISSQN não é a empresa que está fazendo o serviço, caso ela seja concessionária, é o passageiro. Então que tolice é essa de você botar um preço na passagem para poder arrecadar 5% de cada passageiro? Tolice. E eu quero dizer mais para encerrar. Que essa história do valor do transporte coletivo menor, o valor menor, não é minha. Mas a ideia do valor da passagem antecipada no bilhete eletrônico também não é minha, mas fui eu que dei. Tá? E dei a quem? Porque está vivo aqui. Aquele que é o melhor prefeito de Conquista, empatado com José Pedral Sampaio. Guilherme tinha uma deferência especial comigo, tem ainda, eu a ele, e eu conversei com ele sobre isso. Mas não foi uma ideia de Paulo Nunes. Todos sabem que eu tenho minha filha mais velha, ela mora na França. E quando eu vi o valor que ela paga de transporte na França, eu fiquei estarrecido. É 1/5 do valor que se paga no Brasil. Aí ela me explicou, painho, quando a gente tem menos de 25 anos na França, você tem uma passagem bem reduzida, mas você tem que comprar e utilizar durante o mês todo aquele custo, e você entra em tudo quanto é ônibus e trem, para tudo quanto é lado, não tem problema nenhum. Não tem essa confusão no Brasil que fica
pega um ônibus na feirinha e desce no Lauro de Freitas, aí pega outra e perde o cartão. Não é isso. E isso a gente já tinha falado há muito tempo com Giuseppe Moreira sobre isso. E aí eu falei com o Guilherme sobre isso, quando ela disse que quem tem de 26 até 60 aí paga uma passagem um pouco mais cara, nessa mesma formalidade, e quem tem mais de 60 não paga nada. Eles entendem na Europa que a classe trabalhadora, que é essa de 26 a 60, tem condições de arcar com o pagamento daqueles que já contribuíram, passaram dos 60, e também subsidiar a parte daqueles que estão lutando pela vida e para crescer o país deles. Por isso que eu disse que eu sou contra o valor de R$ 1,90 para o estudante. O estudante recebe o dinheiro do pai. E não pode ser R$ 1,90, tem que ser R$ 1,50. Para que ele possa ter mais, utilizar o transporte de uma forma maior, virar e mexer na cidade, brincar e conhecer, estudar e frequentar bibliotecas, espaços culturais, e enriquecer a sua mente e nos devolver toda essa cultura mais adiante. É isso que o transporte coletivo tem que fazer. Quantas e quantas pessoas deixam de ser felizes porque tem que ficar em casa porque não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo? Então eu acho que a Prefeitura de Vitória da Conquista acertou em cheio. Eu só acho que tinha que ser um pouco menos o dinheiro, tinha que descer mais, né? E tem que encontrar meios para subsidiar. Agora, não há como se preocupar com a futura licitação, porque eu achei interessante o comentário de um amigo meu que era até mais radical do que eu na questão do transporte. Ele achava, no passado, quando ele disse para mim: Paulo Nunes, nós precisamos discutir o transporte coletivo de forma coletiva e temos que trabalhar para que não haja nenhum imposto sobre os insumos do transporte coletivo. Eu não concordei nesse total, mas entendia que, por que eu falei, não pode baixar o preço do pneu para o ônibus, porque o brasileiro é cheio de esperto, ele vai comprar dizendo que é do ônibus e vai passar para outro. É isso o problema que tem. Particularmente acho que você não precisa licitar uma empresa que traga ônibus novos com ar-condicionado para receber prejuízo. Cada situação tem que ser analisada da melhor forma. Inclusive, as empresas, se caso a empresa ganhe uma licitação e haja licitação em conquista, ela pode muito bem alugar os ônibus. Vai diminuir sensivelmente o valor da passagem, porque a empresa investiu seu capital para depois ter que tirar. Uma outra coisa, não é necessário se cobrar outorga. Agora, o que é fundamental, e que é aí onde eu discordo do meu colega radialista, é que a empresa venha com as condições. Ela precisa ter uma planilha para saber quantos passageiros utilizam o transporte coletivo. Qual é a garantia que tem a prefeitura para dar dos usuários? Ela não pode vir participar de uma licitação em Vitória da Conquista, sabendo, por exemplo, que o maior concorrente que ela tem são 400, 500 vans clandestinas. O que ela vai ganhar com isso? A não ser que a prefeitura entenda que ela pode ter transporte de van em determinados locais, mas aberto à licitação para empresas. Jamais para transportador individual, por uma série de motivos, mas o vídeo ficou muito grande. Eu posso voltar a falar sobre esse assunto com mais profundidade, se vocês quiserem, num próximo vídeo. Mas quero dizer que, independente de tudo isso que falei, a prefeitura acertou em cheio e, se quiser, tem o apoio desse jornalista, porque é a cidade que está ganhando. Eu nunca vi falar uma coisa como eu ouvi no rádio Vitória da Conquista. Vai ter guerra? Por quê? Quer dizer, eu sou dono do transporte coletivo de Vitória da Conquista e eu não posso colocar um valor que vá beneficiar a cidade
porque tem alguém interessado que o preço fique alto para que ganhe dinheiro. É o fim do mundo. Bom dia.